No fundo, estamos aqui a perceber de que forma é que a dimensão comunitária de algo visto, ou melhor, de que forma é que uma experiência de visionamento encontra formas alternativas de se comunitarizar, na verdade. E o que eu te gostava de perguntar, e o Ricardo estava um bocadinho a falar deste conceito que é muito falado cada vez mais, da televisão comum ou comunal, não é? Esta ideia de televisão em conjunto, das pessoas que veem em conjunto e que partilham de um determinado ritual de visionamento. E o que eu te ia perguntar é se achas que é de facto uma evolução desta relação do espectador, que o espectador de cinema evolui de forma natural com esta dimensão que tinha, comunitária, de partilha, se evolui de forma natural para estes registros, ou se achas que é uma coisa que tem já um outro tipo de configuração, nomeadamente através desta ideia de interatividade, não é? E também falar um bocadinho da tua experiência pessoal sobre essa relação, não é? Sim, a primeira resposta que eu posso dar é que não sei. Não sei que resposta é que é de dar, ou que sentido é que posso procurar neste tipo de transformações, não é? Em relação mas vamos por partes, em relação a essa questão que falaste há bocado de domesticização da experiência que será de visionamento de filmes, não é, ou de cinema, eu recordo sempre, portanto tenho isto, as minhas intervenções aqui vão ser sempre a partir da minha memória como espectador. Recordo sempre um período que foi o momento em que o Serviço Público de Televisão, não é, a RTP1 e a RTP2 começou, a televisão generalista, a mostrar cinema. E de facto isso aconteceu nos anos 70, da minha experiência, 70, 80, depois 90 também. E recordo muito que a experiência de ver cinema, sobretudo à noite, mas não só, portanto, ela acontecia na sala de estar, não acontecia num quarto, porque havia só uma televisão. Eu penso que seria assim nos anos 80, quase em muitas casas. E havia, de facto, uma mimetização da experiência da sala de cinema, ou seja, eles apagavam-se a partir de uma certa hora para se ver um filme. Esse filme não era escolhido por nós, portanto, não havia video on demand, não havia sequer uma espécie de edição a partir de uma oferta que nos era dada, como é hoje pelos canais temáticos. Portanto, nós descobríamos, havia uma breve sinopse, enfim, isto é uma experiência que alguns reconhecerão, e depois havia uma encenação, no sentido em que se lhes apagavam-se e via-se um filme até ao fim, não é? E, portanto, aí já era, do meu ponto de vista, já existia essa domesticização, já havia, e também havia essa experiência que não era seria comunitária, não seria uma espécie de família, e que teve depois uma outra tradução com o aparecimento dos clubes de vídeo. Não é? Portanto, é uma segunda fase. E essa segunda fase é já, do meu ponto de vista, e eu falo também da minha experiência muito olho nu, corpo a corpo, não é? De uma espécie de afastamento de alguns espectadores de cinema em relação ao próprio cinema. Portanto, no sentido em que o hábito de ir ao cinema nesses espectadores, da minha experiência, do que eu pude ver, foi decaindo, por razões também que têm a ver com estilos de vida, com hábitos que se foram criando, com situação profissional, enfim. Mas eu recordo muito bem desses dois momentos. Primeiro, a presença do cinema na televisão, depois a presença do vídeo. E na presença do vídeo eu lembro-me de haver momentos, de facto, em que havia essa experiência comunitária, mas a partir de um filme que era escolhido, obviamente selecionado a partir de uma oferta que o vídeo dava, e que havia um prazo para vermos aquele filme. Portanto, não podíamos fazer um freeze no filme, que até se podia-se fazer, mas não havia não era tão fácil como hoje. E o filme era devolvido. De qualquer maneira, eram duas experiências muito, muito distintas. E a experiência do cinema na televisão replicava também a experiência que era a experiência do cinema, que era vermos um filme e não sabemos quando é que voltávamos a ver. Eventualmente, quando ele era reposto, que não era muito frequente, e portanto era uma experiência muito evanescente, muito efêmera. E na televisão a mesma coisa. E agora, a propósito disso, há um filme que os telecines vão passar agora em breve, vou poder ver ao fim de muitos anos, ter visto uma vez, que é o Invasion of the Body Snatchers do Kaufman, que depois de muitos anos de não ter visto na televisão, nunca mais o vi, e vai agora voltar vai agora se passar no telecine. Mas a propósito desse filme, e agora
vou aqui encerrar e depois posso retomar estas questões mais à frente, mas gostava que comentassem. Há uns meses atrás eu fui ter com um primo, muito mais novo que eu, à volta de 15, 20 anos, com uma grande facilidade em mexer em trabalhar com as tecnologias de informação, com os torrents, enfim, com os Netflix. E eu sentei-me ao lado dele e ele ligou uma televisão, ele tinha uma espécie de uma box que eu não conseguia identificar, um grande ecrã, e ele disse-me assim, Lisel, que filme é que tu queres ver? Eu disse, que filme, não vou ver agora filme nenhum, mas já agora faz uma pesquisa e vê se este filme que eu te vou dizer está disponível ou não. E era exatamente o do Philip Kaufman. E imediatamente ele pôs-me o filme, não sei como, num ecrã incrível, e eu fiquei admiradíssimo, mas como é que tu consegues? Depois ele mostrou-me, ele tinha uma base de dados, eu não sei se aquilo seria, porque estamos a falar de um consumo, eventualmente ele não teria sequer uma subscrição, imagino, eu não sei se tinha. A verdade é que ele conseguia ter acesso a quase tudo o que queria. Portanto, uma espécie de... Ele tinha na sala uma espécie de... Como é que se chama as grandes salas hoje de cinema? As comerciais? Uma espécie de multiplex, onde estava tudo. Eu fiquei muito admirado e disse, se queres ver, posso pôr aqui, vês, ou lanço-te um link, ou envio. Não, deixas de estar, eu vou esperar o momento em que o filme apareça, quando tiver que aparecer. Mas fiquei muito espantado. Obviamente que ele deve ver alguns dos filmes na companhia, ou da namorada, ou de um amigo, mas com toda a abundância que estava ali perante ele. Ao mesmo tempo uma abundância, mas também uma sensação de que ele não tinha qualquer... mas é um caso particular, não é? Mas de qualquer tipo de conhecimento ou de gosto para escolher, ou seja, havia ali uma abundância que para mim era inédita. E era uma experiência, e eu presumo que a experiência que ele tem, portanto, que não era que bem um televisor, ele não estava ligado à televisão, eu já não sei muito bem que é hoje um televisor, verdade seja dito. Mas era uma experiência muito diferente daquela que eu tinha tido no vídeo, em que havia um conjunto de limites, constrangimentos, e na televisão, quando passava cinema. Portanto, são dois, e eu acho que estas três experiências, ver cinema de televisão nos anos 80, 70, 90, a partir de um elenco de filmes determinado, não por nós, mas por programadores ou por alguém da direção de programas de televisão, como uma breve sinopse, não é? A gente sabia que víamos o filme ou víamos naquele momento, e se não era, por vezes não era possível gravar, portanto não sabíamos quando voltávamos a ver o filme. A propósito deste filme do Limal, eu também tenho memórias de ter visto nestas circunstâncias. O vídeo era algo completamente diferente, no entanto, a chamar a atenção para algo muito curioso. O vídeo, quando apareceu, estão recordados que não havia, apesar de haver uma grande oferta, os filmes que tinham acabado de estrear não estavam logo disponíveis nos primeiros anos, não estavam, portanto foi só ao fim de algum tempo, tenho ideia, que começaram a aparecer com frequência. E, portanto, depois esta experiência que é de alguém que não é propriamente ele não é formado em matemáticas, em ciências computacionais, utiliza o computador na óptica do utilizador, em termos de acesso a torrents e a plataformas, mas mostrou-me ali, aqui está, o novo mundo, é só quereres, tens acesso às séries da Netflix, às séries aos filmes, uma coisa incrível. Portanto, eu fico por aqui e voltarei. Eu queria aproveitar, a propósito porque eu queria encerrar um bocadinho esta ideia que eu lhe chamei de domesticização do cinema, para abordar uma questão que vem já no seguimento, pelo menos desde o seguimento da televisão, que é esta ideia de que a televisão tinha introduzido aqui, para além da questão da experiência em conjunto, em sala e do broadcast, tinha trazido aqui esta ideia de que funcionaria como uma espécie de uma redução da dimensão visual do cinema, não é? Esta ideia de que, de repente, interessavam sobretudo os comentários áudio, o que era dito, interessava sobretudo os planos aproximados, que comparativamente seria esta ideia de que, fazendo uma comparação tosca, seria a mesma coisa do que ter um produto que trabalha sobretudo com planos aproximados e grandes planos e que não procura o detalhe, é o equivalente a alguém que tem que falar sempre a gritar, não é? E isto é uma coisa que já não é novo, é uma coisa que já existe, pelo menos já se fala disto desde a televisão, não é? Contudo, há aqui uma coisa, eu ia perguntar ao Paulo, estávamos um bocadinho lá fora a conversar sobre esta questão, aquilo que eu lhe chamaria desta domesticização do cinema não é só por via da dimensão ou de uma certa
aqui era a questão da dimensão, mas há aqui uma outra questão que é relativamente mais, que também não é nova, mas que atinge hoje contornos diferentes, chamamos assim, que é esta ideia de a domesticização do cinema ter uma vertente, ter uma atuação direta sobre o tempo do filme, onde o tempo do filme, onde o espectador não é dominado pelo tempo do filme, mas o espectador domina o tempo do filme. E isso, obviamente, tem um conjunto de potencialidades pedagógicas e de análise absolutamente exploradas hoje em dia através de um conjunto de coisas, mas tem também esta ideia de transformar um filme, seja ele qual seja, uma obra cinematográfica qualquer que ela seja, e integrá-la numa espécie de um outro filme, que é o filme do nosso cotidiano agitado, onde nós podemos ver em 50 partes, onde podemos parar, onde podemos esquecer-nos e voltar atrás, e portanto transformar o tempo do filme no nosso tempo. Pronto. E eu ia perguntar, porque isso, há bocadinho falavas da tua experiência ao ver um filme aqui ontem à noite, da forma como, em concreto, achavas que a tua atenção por estar formatada a um tipo de atenção, que já era esta atenção mais partida, a experiência em sala que demorava 90 minutos ou 2 horas, já não estavas tão treinado para essa atenção longa, e às vezes havia coisas, espera lá, o que é que aconteceu? E só faltava estender o braço para ver onde é que estava o comando e não estava lá. Não é? Pronto, e era nesse sentido que eu gostava que... Sim, o que eu falei ao Carlos, e falou também com o Ricardo ontem, é que nós, quando entrávamos no cinema... Puxa um bocadinho só o microfone. Quando entrávamos e quando entramos no cinema, entramos àquela hora, o filme passa todo de seguida e não podemos parar, claro, podemos ir para a casa de banho, mas vermos o filme todo de seguida. E os filmes, o cinema foi construído de forma a que tenha uma certa cadência, tenha um momento alto do filme, um momento baixo, um momento em que nos sentimos mal e depois vem a alegria, os realizadores aprenderam a construir essa narrativa e a manipular as nossas sensações, os nossos sentimentos. Mas hoje, eu ocupo-me a mim, fazer um bocado disso, e montanhas de cinéfilos conheço, nós vemos os filmes em casa e facilmente paramos e vamos fazer qualquer coisa, alguém nos telefona e paramos, ou então decidimos que queremos continuar a ver no próximo dia, porque não temos mais tempo, e eu noto acontecer isso muito de uma pessoa, em vez de ver um filme de seguida e com aquela experiência construída, ver de uma forma fragmentada, em que, por exemplo, eu estava a falar com o Carlos e falando um bocado também com o Ricardo, que é, por exemplo, estamos a ver um filme de terror, é suposto estarmos assustados. Por exemplo, no início do Psycho, estamos a ver aquela altura até ela chegar lá ao hotel. E paramos, e vamos comer um doce, e mudamos de estado de espírito, já não tem nada a ver com aquela, e isso acontece muito. Isso é uma das coisas que eu falei, e a outra, que também referi ao Carlos, que tinha a ver com essa atenção, que eu também já noto, e notei ontem no filme que estava a ver do Bernardo Mendoza, que eu já tenho muitas vezes ver os filmes, quando preciso, volto para trás um bocadinho para confirmar se foi esta personagem que fez isto, ou às vezes são 2 atores que são parecidos, já vou ver se é bem este. E ontem, no filme do Bernardo Mendoza, senti que havia logo 2 personagens parecidas, que são filipinos, e alguns são um bocado parecidos, e que eu fiquei com dúvida se aquilo que eu tinha visto naquela posição, se era o polícia ou o ladrão, e senti quase automaticamente a vontade de ir para trás, mas, para lá, estou no cinema, eu não posso fazer isso. E noto também que isso tem a ver com, por causa de estar em casa dessa forma, começo a prestar menos atenção também, a ter que fixar, e também, isso foi o Carlos também pontuou, o nosso envolvimento é menor por causa disso também em relação aos sentimentos. Então, então há 2 coisas, há os cortes e há a nossa atenção que eu vejo ser diminuída. Pronto, e tu também tinhas falado em relação a questões dos filmes de terror ontem, não sei se queres dizer alguma coisa. Eu sou terrível a ver filmes de terror, porque eu não consigo ver filmes de terror em casa seguidos, é impossível. Não é? Eu paro, vou beber um pingo de água, vou olhar pela janela, respirar 3 vezes e depois é que volto e pronto, já sei, agora ele vai saltar ali o bicho, enfim. Mas se calhar, pegando nas coisas, no que o Paulo estava a dizer, de certa maneira, a relação do espectador com o filme é profundamente dependente da tecnologia que lhe traz o filme. E, portanto,
Estava a dizer isso ao Paulo ontem, que era os primeiros filmes eram para ser vistos só com um olho, num buraquinho, não é? Demoravam 30 segundos ou 1 minuto, e hoje em dia nós vemos filmes com os 2 olhos, em ecrãs maiores do que uma casa, com uma tecnologia sofisticada e por aí fora. E a relação do espectador com o filme depende também, no primeiro momento, da relação física com a sala de cinema, não é? Se eu não gostar de um filme, eu posso sair, não é? Eu posso me ir embora. É uma primeira relação. Mas depois, em casa, se eu não gostar do filme, eu posso desligar a televisão. Ou posso, não é? Quando dava um programa na RTP, não é? Se eu não gostar do filme, desligo e vou-me embora. Ou mudo de canal. Pronto, e aí aparece o primeiro elemento tecnológico de relação, que é o comando. Não é? E de repente eu digo, esta cena é muito assustadora, por exemplo, e eu fiz isso quando era adolescente, vou baixar o som e vou ver este bocado que é muito assustador sem som, porque assim eu já aguento. Pronto, e via eles a cortarem o outro, enfim, vi alguns filmes de terror assim, muito violentos, eu tirava o som e era de facto muito mais fácil, muito mais acessível. E depois, hoje em dia, com um computador, antes dos computadores, com as TiVos, não é? As caixas das telecomunicações que permitem parar, andar para trás ou gravar. E pronto, o VHS também fazia isso, de certa maneira, claro. O espectador tem uma relação de pausa, de retroceder, de avançar mais ou menos lentamente, e pronto, tem-se escrito muito sobre a relação do espectador possessivo com estas imagens, do cinéfilo possessivo, que se fascina com um plano e fica sobre ele e demora-se sobre ele, ou gosta muito de uma cena e vê repetidamente, não é? E só quer aquele bocado, por exemplo, até ao ponto em que estamos hoje em dia, em que de facto a experiência do filme já é uma experiência não só da relação diminuta com o ecrã, não é? Ou seja, o ecrã é multi-ecrã, portanto um filme pode ser começado a ver num telemóvel, ou posso começar a ver no IMAX, mas depois quero-me ir embora porque tenho mais que fazer e termino o filme no telemóvel. Portanto, há uma relação de multi-ecrãs, mas há uma relação também de fragmentação. Não é? Por exemplo, eu vou ao YouTube e eu posso ver aquele segmento daquele filme, claro, que eu gosto. Ou eu não quero saber, quero só, não estou com paciência para ver o filme, mas quero saber o final, porque toda a gente, todos os meus amigos falam muito do final do filme. Sim, mas então, era essa ideia que eu estava a tentar transmitir, essa ideia de intervenção sobre o filme. E, obviamente, tecnologicamente mediada, não é? Mas de intervenção sobre essa... de aquilo que era outrora uma espécie de montagem na nossa imaginação, ser uma montagem com maiores capacidades tecnológicas à disposição, e podemos fazer essa montagem de diversas formas, não é? Só o que eu queria dizer é que toda esta parafernália de mediação de espectador-filme não é fundamentalmente muito diferente de um espectador que sai da sala ou de um espectador que põe a mão à frente da cara ou tapa os ouvidos. Não é? A relação com o filme não se muda essencialmente. Claro que é muito mais circense todas estas possibilidades, mas na verdade o espectador sempre teve mais ou menos o mesmo tipo de possibilidades de relação com o filme desde o seu início. Sim. Eu gostava de aproveitar, tenho curiosidade de saber a opinião do Tiago sobre esta questão particular, ou seja, sobre esta questão que o Ricardo levanta é muito interessante porque é polémica, ou seja, esta ideia de dizer que sair de uma sala tem o mesmo tipo de investimento do que carregar num botão, não é? Embora possa atingir o mesmo tipo de efeito, não é?
o contexto é absolutamente diferente e, portanto, esta equiparação é uma coisa muito interessante, equiparação ou diferenciamento, é muito interessante se poder discutir. Gostava de ouvir a tua opinião sobre esta questão, sobre esta eu chamei-lhe apropriação por parte do espectador do tempo do cinema, do fluxo do cinema, e aproveitar também da tua experiência, da relação com a Cinemateca, de saber em que medida é que estas transformações, nomeadamente transformações de acesso às imagens por parte dos espectadores online, nomeadamente através desta multiplicação e da entrada do digital, portanto, deste conjunto de transformações, portanto, mutação de públicos, formatos, formas de visionamento, de que forma é que achas, e se achas que sim ou que não, que a Cinemateca tem um papel de adaptação ou não de adaptação a esta transformação, nomeadamente do acesso às imagens. E quando digo isto, vou particularizar num ponto para não ser uma questão muito vasta. O Paulo há pouco falava salvo erro, do National Board of Canada, exatamente, e que ele dava como exemplo de uma cinemateca que permitia um acesso quase direto às obras online. Só fazer, disponibiliza um grande catálogo organizado por realizador. E portanto é com base também nesta. Porque são os titulares. Sim. Claro, obviamente, estou a falar ou seja, estou a utilizar esta ideia como um paradigma extremo, com uma determinada contextualização, para poderes falar um bocadinho desta questão da adaptabilidade. Se ainda posso dizer alguma coisa sobre o tempo, concordo com todas as experiências pessoais que partilharam, e eu tenho uma diferente, mas isso, lá está, talvez só nos ajude a lembrar que até mesmo vimos isso na história dos estudos de cinema, se calhar esta questão primeiro do vídeo e depois das tecnologias de visionamento digital em casa, vídeo on demand, seja o que for, apenas chamaram a atenção para a importância de estudar as práticas de recepção e a história da recepção do espectador, que é algo que aconteceu de facto, não é? Ao mesmo tempo que os estudos culturais, a certa altura, também chamaram a atenção para a importância de estudar as práticas de recepção nos primeiros anos da história do cinema. Pronto, lá chegaremos às etnografias dos comportamentos dos espectadores de cinema hoje e às teorias da recepção, e etc. Pessoalmente, eu nunca levei, eu levei os hábitos de espectador de cinema para a sala de estar. Além disso, portanto, eu não faço isso, é exato, eu fecho os olhos nos filmes de terror, são um belo exemplo, que eu também tenho muita dificuldade em ver em casa, ou ver no cinema, ou ver em qualquer lado, mas também para mim, parar nunca é uma opção, para mim, parar e ir à casa de banho durante um filme de terror, sei lá, se na casa de banho não está uma coisa pior do que está no ecrã, não funciona para mim, então posso fechar os olhos e esperar que passe. Mas isso esta ideia também não sei, agora não quero entrar aqui no momento da autoanálise pública, mas a questão do vídeo também há aqui uma questão geracional. Era jovem adolescente quando os clubes de vídeo apareceram, e eu podia ter eventualmente podia participar na escolha do vídeo que se ia ver, mas tal como acontecia com o controle remoto da televisão, quem tem o controle remoto do leitor de vídeo é o pai. Pronto, portanto, o vídeo também se via como numa sala de cinema, ou pelo menos na minha casa, enquanto meu pai tivesse o comando. Quer dizer, é normal. Portanto, realmente é muito interessante como todas estas práticas se contaminam umas às outras e coexistem e continuam sempre a coexistir. Bom, isto também era para adiar aqui o início da resposta.
Mas essa questão da... Como é que eu digo? Existe um grande debate, claro, nas cinematecas sobre como é que devem lidar com novos cinemas fotoquímicos, mas novos cinemas digitais, e também com estes novos espectadores, estas novas práticas de ver o cinema, não é? Quando eu digo cinematecas que têm dificuldade em lidar com novos cinemas, enfim, é o caso caricatural, com todos os problemas e todas as virtudes que essa discussão tem tido em França, na Cinemateca Francesa, com os seus públicos, e a maneira como alguns filmes não entram naquela cinemateca. Em Portugal poderia dizer-se a mesma coisa da programação a vários níveis, mas o que é que as cinematecas debatem? Bom, debatem um pouco exatamente esta questão, que é o problema do banco de imagens, que é aquilo que o José referiu há pouco com a questão da abundância. E discutem a ideia de qual é o papel de uma cinemateca. Uma cinemateca deve ser um museu, ou seja, um organismo que, através de práticas de curadoria ou de programação das suas obras, das obras da sua coleção, que são os filmes, continua a tentar partilhar ou transmitir uma história do cinema. Lá está, para quê? Para que o espectador não se sinta desarmado perante aquela sobreabundância, ou, por outro lado, deve ser, claro que isto é uma falsa oposição, isso é metade do problema, ou por outro lado, devem ser a cinemateca, em vez de museu, deve ser mais uma biblioteca, no sentido em que o espectador pode escolher o que quer ver quando quiser ver. Isto tem gerado discussões muito grandes. Há uma célebre entre dois diretores de cinemateca, o Alexandre Horváth e o Nicola Mazzanti, em que o Alexandre Horváth, antigo diretor da Cinemateca da Áustria, era muito crítico, portanto um grande defensor da Cinemateca Museu e da programação, o Mazzanti da Cinemateca Biblioteca, do Banco de Imagens, e o Horváth chegava a dizer que, quer dizer, não vamos contribuir para essa situação em que os espectadores perante o banco de imagens são como uma vaca a pastar num prado. Era assim, os termos da discussão eram sempre assim pitorescos. Claro que é uma falsa oposição, isso é a primeira questão. Muitas cinematecas sempre foram as duas coisas. E a questão do banco de imagens talvez cause mais resistências, porque tem que ver com uma função mais nova ou mais recente das cinematecas, que é importante, porque o banco de imagens não é apenas para a história, para os cânones cinematográficos, é também para todo aquele enorme conjunto de imagens que constitui sempre a parte de leão das coleções de cada Cinemateca Nacional, falo das Cinematecas Nacionais, que são os filmes de não-ficção, documentários, atualidades, enfim, tudo aquilo que se pode ver nas cinematecas digitais de todo o mundo, aquelas imagens sobre a nossa cidade, ou uma região, uma atividade industrial, turística, seja o que for. E isso é importante porque isso permite que as cinematecas, que são organismos públicos, em alguns casos, ou privados, mas financiados pelos Estados nacionais, ou organismos regionais, depende, permite que essas cinematecas com fundos públicos possam trabalhar para um público que é maior do que as comunidades de cinéfilos, que é, portanto, trabalhar para toda uma comunidade. Lá está. Trabalhar para todos, trabalhar para os cinéfilos, defender a história do cinema, defender o cinema como parte do património cultural da humanidade, onde está a história do cinema e a ficção, mas também todos os outros filmes, são debates em curso. Como é óbvio, aquela discussão entre o Horváth e o Mazzanti, que é uma discussão, entre dois brancos europeus velhos, é uma discussão entre dois homens brancos europeus velhos. É uma discussão, na verdade, e as cinematecas não admitem isso, é uma discussão sobre o temor da perda
do papel tradicional dos mediadores culturais que nos dizem o que é a boa história do cinema e tudo mais. E é isso que o espectador desarmado perante o banco de imagens não está desarmado, mas está perante as imagens, mas está liberto, está emancipado dos mediadores que são os programadores de cinematecas, os programadores de cinema, ponto, que são os professores de história do cinema, que são os arquivistas nas cinematecas, que são esses mediadores que, de uma maneira ou de outra, contribuem sempre para consolidar e repetir um cânon. E esta ideia de uma cinefilia transversal é diferente e ameaça e concorre a esta ideia tradicional de transmissão de conhecimento cinematográfico. As cinematecas têm discutido isto, pronto. A discussão sobre o que é uma cinemateca é uma discussão muito menos sofisticada e muito menos avançada do que aquela discussão que existe, por exemplo, nos museus. Os museus que discutem o que é um museu é uma discussão em curso, até agora nos órgãos de associações internacionais de museus. Mas é interessante que no caso das cinematecas existe sempre um argumento importante para capitalizar o VOD como uma vantagem. Ou seja, há cinematecas, já falámos aqui de alguns casos, podemos acrescentar para mim um caso que é muito grande, muito visível e muito sistemático, que é o do BFI, que tem uma espécie... isto é um Netflix do património, ao fim e ao cabo. Portanto, tem um conjunto da coleção, lá está, é a não-ficção, os documentários de atualidades que se pode ver em livre acesso. Depois têm um conjunto de coisas, de filmes que são, digamos que é a coleção de patrimónios, clássicos de cinema inglês, que são, enfim, há uma distinção entre subscription video on demand, que é o Netflix, por exemplo, ou seja, e nestes casos do BFI, compra-se um mês e depois é o All You Can Eat, daquele mês tenta-se ver, e o BFI ainda tem uma terceira, que não é que é o TVOD, o Transactional Video On Demand, que é o tal os videoclubes de mel que estamos habituados, porque paga-se por transação. Portanto, acesso livre, pagar por subscrição, período temporal, ou pagar por transação, uma compra, um filme. Qual é o argumento? O argumento é que deste modo, com estas plataformas, etc, se consegue chegar a públicos mais jovens, mais habituados a utilizar, a ver cinema neste contexto, e isso é importante para os organismos de património cinematográfico, porque permite, talvez, melhorar a construção de públicos, que são importantes para a sobrevivência do cinema, não é das cinematecas, é do cinema a longo prazo. E também é importante porque estas plataformas permitem todas as estratégias de monetização. E a monetização é importante para digitalizar mais filmes e restaurar mais filmes e, por vezes, alimentar essas mesmas plataformas. Mas, como disse, é uma discussão em curso e vê-se como cinematecas muito diferentes têm respostas muito diferentes a estas questões. Eu ia aproveitar precisamente esta questão para... Ok. Eu também queria dizer duas coisas sobre a mediação e cinema popular. Eu queria falar sobre programação. Eu demoro 3 segundos. 3 segundos. Então vá. É só uma coisa, que há plataformas de streaming que têm uma ideia de curadoria, por exemplo, a Mubi, a Mubi é uma plataforma de streaming em que os filmes só estão disponíveis durante um mês, todos os dias entra um e sai um. Cinemateca também. A Cinemateca também. Em Portugal acho que o Filmin tem um bocado esse papel. Sim, mas é diferente. Os filmes ficam lá disponíveis durante bastante tempo. Mas, ou seja, o streaming também pode estar associado a uma ideia de programação e de pensamento sobre a história do cinema. Curiosamente, a Abundância também tem curadoria, que se chama algoritmo do Netflix ou algoritmo do sei lá o quê. Ou seja, não é necessariamente verdade que apareça tudo ou que o que aparece por cima não aparece por acaso. Esse é precisamente um dos problemas, não é? É um algoritmo que conhece os hábitos do espectador e lhe dá aquilo que ele já conhece. Sim. E, portanto, que não lhe dá aquilo que ele...
Eu ia passar a palavra ao Vítor, mas acrescentar só para ele, já agora quando falar, para acrescentar aqui esta questão, que era exatamente sobre isto, assim fica já feita a questão, que era precisamente esta ideia de que, por um lado, falares um bocadinho do que é de facto hoje em dia a programação de uma sala, por exemplo, como a Casa das Artes, neste contexto que temos vindo a falar, não é? De que muitas pessoas já preferem não ficar em casa, ou que já viram os filmes na internet, ou que as resoluções às vezes caseiras desafiam as resoluções que se conseguem arranjar para poder ver os filmes nas salas e, portanto, o que é que implica hoje em dia essa atividade de programação, mas ao mesmo tempo falar desta ideia que o Ricardo estava aqui a dizer, que é esta ideia de que parte daquilo que é a atividade de programação é hoje em dia também muito online, ou seja, existem muitas estratégias, seja através de falarmos da questão de pessoas que têm sites piratas que fazem uma curadoria e disponibilizam os sites piratas, até a questão ao exemplo do Mubi, e portanto há aqui, e eu acho isso muito interessante, problematizar esta ideia de que se por um lado há esta ideia de transversalidade da cinefilia e de vontade de ter acesso à informação ou às imagens e tudo mais, por outro lado, há aqui esta ideia quase do programador que continua a ser o mediador neste sentido, ou pelo menos quase um data filter, não é? Esta ideia de que ele vê um conjunto de informação do mar, de acessibilidade, e ele vai propor qualquer coisa, de preferência algo mais humano, ou de transmissão mais humana do que um algoritmo, pelo menos até hoje. Não se sabe se o algoritmo daqui a uns anos não vai ser mais humano do que qualquer programador, mas isso é outra história. Eu estava a ouvir há bocado o José e eu partilho muito da experiência pessoal dele e para mim a mediação, eu acho que uma das coisas que está na sociedade de hoje em perda e que implica muitos problemas é a questão da mediação. A mediação é algo em que, principalmente, não quero ser acusado de ser um homem velho, mas o pessoal mais jovem não vê a mediação como algo necessário para chegar às coisas. Eu nunca considerei, por exemplo, a televisão e mesmo o VHS como uma forma alternativa de chegar ao cinema. Sempre a vi como uma forma complementar, até pela minha experiência. Famalicão é uma cidade pequena, eu não tinha acesso à história do cinema. E quando era adolescente e depois mais jovem, a forma que eu acedi muitas vezes foi através da televisão e através do VHS, porque o VHS, curiosamente, para lá de ter aquela questão da janela relativamente à exibição do cinema, tinha outra coisa que o DVD também tinha, que havia muitas coisas que eram editadas em VHS que não passaram nas salas, ou porque eram história do cinema, ou porque eram coisas que as distribuidoras não achavam que a coisa teria potencial para estar em sala e passava diretamente para o DVD. Portanto, são formas não alternativas, mas complementares da exibição. Portanto, eu acho que não, o Irishman não é complementar. Não, é outra coisa, E eu continuo a achar que a mediação é essencial. Lá está, eu gosto muito dessa ideia do espectador a pastar, não é? Sem saber muito bem onde é que vai comer. E essa ideia de falsa abundância, não é? Claramente que tem muito a ver com os dias de hoje. E só apontar aqui 2 ou 3 sintomas relativamente ao que o Ricardo estava a dizer. Esta coisa das salas quererem oferecer algo que não podemos encontrar noutros sítios já tem sinais ao longo dos últimos anos, nomeadamente se olharmos para esta coisa dos super-heróis. Filmes enormes, com durações de 3 horas, cheios de efeitos especiais 3D, já era isso, já era esse prato cheio que não é possível encontrar noutros sítios. E enquanto isto estava a acontecer... O cinema das atrações, não é? Que cinema das atrações, sim. E enquanto isso estava a acontecer, paralelamente outro sintoma acontecia, que é esse tal cinema popular, o americano, que é o mais importante nisso, nessa relação com o espectador, um cinema capaz de falar com uma população muito diversa. E esse cinema, no cinema americano, está claramente em queda. Hoje em dia, se olhares para o número de filmes que estreia durante um ano, eu encontro uma dúzia de filmes e tenho que meter lá os filmes da Pixar, porque senão nem isso consigo fazer. Um cinema americano que seja um cinema minimamente decente e consiga falar com muita gente.
E há sinais muito claros, há bocado falava-se aqui do Carpenter, mas o Brian De Palma eram realizadores de indústria e que tiveram que procurar financiamento na Europa, por exemplo, e claro que não é um financiamento que seja condizente com as propostas que esses realizadores querem fazer, para continuarem a filmar. E isto é um sinal muito claro de para onde é que os modos de distribuição e exibição estão a influenciar os modos de produção. Isso para mim é muito claro. Já como se responde a isso, é que já não tenho assim grandes fórmulas, tirando continuar a trabalhar, mas uma das coisas que eu procuro fazer no meu trabalho é nunca me esquecer desse lado popular do cinema. Eu nisso também tenho uma posição, até ver enquanto me deixarem, bastante vantajosa, que é posso programar para vários públicos diferentes, não é? E posso tentar, por exemplo, numa programação ao ar livre, procurar esticar ali a corda para tentar chegar a esse cinema popular que fala para muita gente. Porque penso que é o João Mário Grilo que dizia uma coisa que eu acho que é uma fórmula que eu subscrevo, que é: sem esta experiência social do cinema, não é? Essa tal partilha num local, pode ser em sala, pode ser num anfiteatro ao ar livre, pode ser no limite na sala de estar com um conjunto de pessoas. Sem essa sala de chat. Sala de chat podes ir a seguir, mas sem essa partilha também não haverá partilha de memórias entre gerações e o cinema deixará de fazer parte dessa construção das gerações seguintes. Isso é muito problemático. Eu queria fazer uma pergunta ao Paulo, mas o Zé queria falar, não era? Muito rapidamente. Sim, sim. A propósito do que foi dito, do que o Ricardo disse, a propósito, e penso que também o Tiago, da possibilidade de interrompermos o visionamento de um filme numa sala de cinema e ver um paralelismo com essa experiência eu penso que foi isso que aquilo disse, e numa sala e num espaço privado. Eu creio que, contudo, é uma pergunta que eu deixo, o contrato é diferente. O contrato com uma sala de cinema será ligeiramente diferente do que ele se faz numa sala em casa, num espaço privado. E há na experiência de uma sala de cinema um lado hierárquico, se quiserem, há um aparato que ainda está hoje presente e que eu presumo que nos anos 70, 50, e para quem tivesse feito essa experiência da sala de cinema, que também era ela muito diversa, atenção, mas que acabou por ter algum peso em algumas gerações, e daí então essa reconstituição na sala de estar. Havia até, eu lembro-me a propósito da questão do comando, havia uma situação, havia o que acontece é que o comando nem sempre, daí que eu tenho, é que nem sempre foi tão digamos, funcionável como acabou por ser. Portanto, havia momentos, lembro-me de não haver ainda comando, e quando o filme começava, a única maneira de interromper o filme era desligar a televisão. Portanto, não havia outra como tu sugeriste. Mas às vezes havia a tentação, desculpa a expressão, de não o fazer. Portanto, porque estávamos a ver, obviamente não estávamos na sala de cinema, mas estávamos a ver cinema. E, portanto, era ver o filme até ao fim. Quem não quisesse levantava-se, obviamente. Mas havia um pouco ainda essa memória desse contrato da sala de cinema. E que eu acho que se foi esbatendo com o aparecimento da experiência já comunitária, que um grupo de pessoas viria buscar o filme e via em casa, o DVD. Mas essa reconstituição, que eu me estou a referir agora, que tinha a ver com esse contrato com a sala de cinema, creio eu, ainda se manifestou, por exemplo, em situações muito anedóticas, quase, quando nós dizíamos cala-te, estamos a ver um filme, portanto, a luz apagada, e até ao fim. E lembro-me depois também do constrangimento que surgia quando os filmes tinham planos ou sequências que eram constrangedoras ou que eram inesperadas, porque, como eu disse, havia muito, pelo menos até uma dada altura, a informação que era oferecida pela televisão não era muito detalhada e, portanto, era uma descoberta que se fazia perante um filme que não se conhecia. Mas, como eu estava a dizer, eu creio que o contrato, aliás, eu creio ainda que já não será assim tanto, mas não será a mesma coisa que levantarmos a meio de um filme que não gostamos numa sala de cinema às escuras e fazemos o mesmo numa sala com os amigos ou com o familiar ou com... Não é? Portanto, são situações...
distintas. E queria trazer aqui outra questão que eu estive a pensar e que se calhar foge um bocadinho estas questões mais factuais, mais empíricas, a partir de dados mais empíricos, que é a ideia de que a experiência do cinema começava também na cidade. Portanto, não havia um pré-cinema, se quiser, ou como é que eu te explicar isto? Eu não era só espectador, era também habitante de uma cidade. E, portanto, estou a recordar os telões que havia nas ruas, portanto, que anunciavam já o filme com aqueles grandes cartazes, grandes pinturas. Havia o percurso que se fazia até às salas de cinema, fosse por uma via, pela circular, por outra estrada, os encontros que se tinha no caminho, os encontros que se tinha a seguir, e daí essa questão da domesticidade. Portanto, havia a presença do cinema de forma manifesta no espaço público, não na projeção. A projeção era numa sala às escuras, mas o cinema anunciava-se logo, e lembro-me perfeitamente da presença dos telões, portanto, espalhados por várias salas de cinema. Portanto, essa relação com a cidade, não sei se é questão ainda, não é? Mas pronto, pensei em trazer eu acho interessante, isso levanta uma questão que na verdade tem, quando o cinema surge, há esta ideia de que o cinema vem profanar qualquer coisa de sagrado em relação à pintura ou em relação a um conjunto de outras artes interiores, não é? E essa relação, hoje em dia, quem vê um filme, quem vê 5 minutos de um filme e de repente resolve montar um bocadinho de um filme logo a seguir e depois vai não sei aonde e depois resolve juntar-lhe um vídeo do YouTube ou fazer um desktop film, no fundo há aqui ainda um processo de profanação em curso, cada vez mais acentuado, não é? Esta ideia de que é já um material, mais do que um material sagrado de contemplação, é um material de trabalho. É como uma caneta, de repente nós começamos aqui a organizar coisas e a fazer coisas. Eu creio que o problema aqui, eu a seguir vou falar um bocadinho, eu queria perguntar uma coisa ao Paulo, mas eu creio que o problema aqui, mais do que essa relação de profanação, tem a ver com o facto, tem a ver, para mim eu vejo muito a questão como uma questão de destruição, ou possibilidade de destruição de ritmos, que é esta ideia. Nós aprendemos que pelo menos durante a história do cinema, houve um conjunto de articulação de imagens que ora acelerava, ora diminuía, para construir determinados efeitos ao longo da história do cinema. Ou seja, o Eisenstein, mas todos os cineastas construíram determinados ritmos para determinados efeitos. E eu creio que, quando nós falamos aqui de um conjunto de situações no digital, estas situações estão construídas sobre uma plataforma de utilização tecnológica que permite distorcer ao limite, quer acelerando ao máximo a ideia de montagem, quer anulando essa ideia de montagem, que vai fazer uma coisa que sempre existiu, não é? Que é esta ideia estava a falar há bocadinho, quando a Cinemateca tinha um ciclo qualquer do Fritz Lang, se calhar havia duas pessoas que viam os filmes todos, mas ninguém era obrigado a ver os filmes todos e ninguém iam de vez em quando, mas sabiam que tinham aquilo disponível. E, portanto, nunca houve esta ideia paradigmática e idílica de que de facto o mediador era a pessoa, era o Deus que apenas informava a experiência das pessoas. Ele era um dos mediadores entre um conjunto de mediadores. Eu creio que a questão e por isso falava da questão do ritmo, eu acho que um dos problemas que o digital convoca é precisamente a possibilidade de que as mediações se vão destruindo umas às outras, se acumulem. Ou seja, a ideia de que, assim como há a informação que está empilhada e que está disponível como um grande supermercado, as mediações também. E, portanto, há um conjunto tão grande, tão infindável de mediações que, na verdade, é como se elas não existissem na prática, porque umas podem afetar a possibilidade das outras, não é? E a mesma questão com a interatividade. E por isso falava da questão da apropriação do ritmo, do tempo do filme. Já não se trata apenas da possibilidade fantástica de poder mexer nos planos do filme, mas trata-se do digital nos permitir entrar num ritmo onde a montagem é absolutamente tão acelerada e patológica e pulsional que já não há montagem, que é tudo
já não há possibilidade de construir qualquer coisa eminentemente rápida, é tudo demasiado pulsional, por algumas coisas se devoram às outras. Pronto. E neste sentido eu acho que a questão da mediação tem muito a ver com estas questões dos ritmos. O acesso à informação, o acesso às imagens tem muito a ver com esta questão dos ritmos, que a possibilidade da destruição de uma relação construtiva seja por via dessa chamemos-lhe o espaço onde já não há montagem, onde tudo é equivalente, ou o espaço onde a montagem é absolutamente tão acelerada de que nada já se estabiliza. Não é? E quando digo isso, falo de questões da atenção e tudo mais, não é? Não falo de filmes rápidos, não é essa a questão, não é? Pronto. E eu acho que isto é uma boa dica, uma boa deixa para fazer uma pergunta ao Paulo, porque eu acho que o Paulo é das pessoas daqui da mesa, não desfazendo dos outros, mas eu acho que o Paulo é uma das pessoas daqui da mesa que vive mais intensamente a cinefilia digital a partir de dentro, a partir de um conjunto como se fosse uma espécie de, como se o digital fosse um centro de informação 24 horas por dia e o Paulo pudesse, se calhar, ter uma noção absolutamente quase, costumo brincar a dizer, às vezes digo que o Paulo é a lusa do cinema em Portugal, não é? Que é esta ideia de que de repente acontece qualquer coisa em qualquer parte do mundo relevante no mundo do cinema e poucos minutos depois o Paulo está a partilhar para os cinéfilos portugueses. E isso é uma coisa muito interessante e é um dos aspectos que eu gostava também de comentasse em relação à cinefilia digital, mas queria que ajudasse também a comentar, já falámos disto há bocadinho, eu vou apenas ler rapidamente aqui um parágrafo que tem a ver com um livro de um cinéfilo que escreveu, que se chama Girish Sambhu, e ele escreveu um livro chamado A Nova Cinefilia, e ele parte de um conceito do Deleuze, do Gilles Deleuze, do filósofo, para determinar e para caracterizar a nova cinefilia a partir da ideia de onda. E nós há bocadinho estávamos a falar, não falámos disto, mas ele estava a falar da questão da onda, das ondas da cinefilia. Eu gostava, vou só rapidamente esclarecer um bocadinho qual é a posição dele e depois gostava que comentasses e falasses da tua experiência pessoal. Na verdade, isto é um texto que não é dele, é um texto que eu escrevi sobre o filme, sobre o livro, mas que na verdade ajuda a perceber a posição dele. E então com o auxílio de Gilles Deleuze e de um ensaio seu chamado Les Intercesseurs, Sambhu encontra uma imagem que creio adequada para descrever a cinefilia na internet. Deleuze refere que, em alguns desportos, como o surf ou o parapente, o indivíduo entra numa onda já existente e vai com ela. Não sendo ele a origem do seu próprio movimento. Nestes desportos, não interessa muito o ponto de partida, mas a colocação do indivíduo numa espécie de órbita e que o desafio é orientar-nos nessa força maior que nos leva. Essas ondas, a que Deleuze dá o nome de mediadores, são aquilo que Sambhu considera mais adequado para descrever o poder da internet. Esta é o mediador do cinéfilo e o desafio é então orientar-se nessa onda. O contacto com os constantes estímulos da comunidade cinéfila na internet, tida como um coletivo, gera no cinéfilo a produção de entusiasmos e que o catapultam em diferentes direções e o transformam em seres produtivos e pensantes numa espécie de ágora eletrónica. Pronto, esta é a ideia da apropriação por parte do Sambhu, do Deleuze. Eu gostava que, uma vez que há bocadinho estávamos a falar, antes do debate, estávamos a falar precisamente da ideia de onda como uma coisa importante na cinefilia digital, gostava que falasse um bocadinho da tua experiência. Tentando organizar os vários pontos, a percepção que eu tenho atualmente dos novos cinéfilos, e já estou a falar de algo tipo há 10 anos atrás, que acedem a todo tipo de plataformas, ou obter os filmes de todas as formas, é que têm uma biblioteca de 1 milhão de filmes que podem aceder muito facilmente e que já está aberto para eles verem o que quiserem. E podem realmente sentir-se perdidos, não terem qualquer mediação. Ao mesmo tempo, houve a ascensão enorme das redes sociais e formação de montanhas de ligações entre cinéfilos. E os cinéfilos têm que escolher formas de seguir certos caminhos e também não estarem completamente, como o Tiago disse, como não era a frase dele, mas a vaca no meio do prado. E há várias formas como decidem o que é que vão ver. Uma que
o Carlos apontou bastante é que entre estes cinéfilos, por exemplo, o Ricardo pode dar uma opinião sobre um filme, 2 pessoas vão ver, e tu falas Ricardo, porque o Ricardo é uma pessoa com opinião a ter em conta, tal como tu, outros, e depois geram-se ondas à volta de realizadores, de uma forma através das redes sociais, de visionamentos e de escrita de textos, que é um bocado, por um lado, os novos cinéfilos, cada um pode escolher o seu caminho completamente, porque tem acesso a ver todos os filmes do Naruse, se lhe apetecer ver hoje não, no próximo mês, a ver todos os filmes do... pronto, Fassbinder, do que for, o que quiser, pode escolher à vontade. E uma forma de se resguardar acaba por ser as comunidades que interagem entre si. Outra forma que usam também, acho, que tu tinhas referido, o Mubi tem pontuações, tem listas, existem muitas listas que saem que são usadas por pessoas, há outra além do Mubi que é muito utilizada, em que as pessoas colocam as notas e depois... Letterboxd, sim. Isso é uma forma que é bastante utilizada para decidir caminhos a que se há. Eu devo dizer que também, um caso que eu acho interessante, que eu uso bastante, e que se calhar o Tiago não tem bem noção, mas as cinematecas hoje também partilham os seus programas na internet. E eu, frequentemente, vou ver um programa de uma cinemateca que acho interessante há 10 anos atrás, vejo o programa, vejo o texto e vou ver os filmes que ali estão, também vou por esse caminho. Por isso cada um já faz a sua cinefilia. E falavas de uma coisa que eu achei muito interessante, que na verdade não se discute assim tanto, e que porque tem uma dimensão se calhar mais psicológica, que é esta ideia de que o Paulo dizia uma coisa interessante, que há uns anos, se calhar eu ia à cinemateca, via um filme, mas eu até gostei muito do filme, mas eu não ia falar com a pessoa do lado. Para já, não o conhecia. Segundo, eu sou cinéfilo e sou tímido. Gosto de estar em salas escuras, em frente a filmes. Bem, entenda-se. E, na verdade, o que é engraçado é que, na verdade, o digital também permitiu esta ligação entre pessoas que de outra forma não conseguiriam, na verdade, ou que não iriam relacionar-se, não é? Uma coisa que eu tinha dito há bocado... este acesso global descentralizou a cinefilia, porque antigamente, mesmo assim, havia poucos lugares onde se podiam nos tornar mesmo grandes cinéfilos. A Cinemateca em Paris, na Cinemateca Francesa, aqui a Cinemateca Portuguesa, felizmente, e alguns outros locais, mas é uma população relativamente pequena que podia ver 100 filmes bons, escolher 100 filmes bons por ano e tornar-se um grande cinéfilo. Agora, eu conheço cinéfilos que vivem lá em zonas completamente interiores do país, em que não têm um cinema a menos de 500 km. E tiveram acesso e que realmente são pessoas com um grande conhecimento. Em qualquer sítio se pode começar a formar. Eu conheço jovens que com 18 anos já tinham visto, estou a dizer, por exemplo, em Portugal, que não tinham acesso, já tinham visto os filmes todos de Mizoguchi e Manuel Oliveira. Há esse grande acesso. Em relação a essa opinião da nova cinefilia, uma coisa que falámos também é que, e está relacionado com os sítios onde se podiam formar os grandes cinéfilos, é que os Carlos Cinema e os outros críticos que apareceram, mesmo assim é dentro de uma população muito ocidental, branca, etc. E agora com esta, e acho que ele refere um bocado isso, com esta completamente dispersão de qualquer ponto vem cinéfilos, eu falo com pessoas na Índia, no Japão, de qualquer Bangladesh, etc. Eu acho que ele defende que eles devem começar a politizar-se em relação às suas próprias opiniões diferentes do que tinha sido a crítica atual centrada nesta parte mais ocidental. Eu não penso tanto em termos políticos, mas penso, houve vozes críticas de atitudes e pensamentos completamente diferentes que não eram tão ouvistas porque não tinham realmente grande acesso para pensar tanto, e agora qualquer ponto pode aparecer novas ideias e deve-se dar espaço para essas ideias. Isso em relação à opinião que ele expressou. Eu uma vez, uma das coisas que eu queria, que na verdade fiquei relativamente surpreendido, porque eu acho que não existe uma relação imediata com o livro anterior, mas achei interessante acontecer isso, que eu há pouco tempo soube, através até de uma conferência da Catherine Grant, que o Tiago conhece bem, nós conhecemos bem, e ela foi através dela que eu fiquei a saber que o Giri Shambu, este que
tinha escrito este livro sobre a nova cinefilia digital, aí dos 2017, talvez, por aí, tinha um novo, não um novo livro, mas um novo artigo deste ano, 2019, que se chama precisamente, é uma coisa muito curtinha, que se chama Um Manifesto para uma Nova Cinefilia. Não sei se alguém já conseguiu ver. E eu fui ler, por curiosidade, e tem um bocadinho a ver com esta questão. Ou seja, nós estamos aqui, 6 homens brancos, a falar sobre a cinefilia, e ele diz uma coisa... Ocidentais. E nós dizemos... E neste Manifesto para a Nova Cinefilia, há aqui vários pontos que são levantados que são interessantes. E eu vou lançar aqui algumas ideias para a mesa, depois quem quiser vai pegar. Não é nenhuma pergunta dirigida, porque é uma coisa que eu acho que é interessante nós falarmos. Porque, lá está, como o Tiago já disse há bocadinho, põe muito em causa esta ideia de estabilização de uma determinada ideia de cinefilia e de uma determinada ideia de mediador. Há uns anos dizia-se, a Sony é um gatekeeper, a Sony é um gatekeeper que de repente quer controlar um conjunto de coisas que na verdade a internet veio ameaçar. Depois descobrimos que se calhar a Sony era um gatekeeper, mas que toda a nossa sociedade tinha um conjunto de gatekeepers em relação a determinadas ideias, na verdade. Pronto, mas isto é um à parte. Bom, para não me perder. Portanto, o que eu queria dizer então era... ele diz uma coisa interessante. Ele diz, por exemplo, que a história do cinema... isto é um manifesto em 10 pontos, não mais, 10, 12 pontos. Ele diz, por exemplo, coisas como isto. Ele diz que a história do cinema não é mais do que uma máquina de multiplicação de homens no poder. Por exemplo, diz também coisas como... e diz isto a propósito do autorismo. Toda a política de autor era não mais do que uma multiplicação de homens no poder. E, portanto, que a própria modificação, a nova cinefilia, é aquela que está consciente de que a modificação do cinema, e, portanto, todas as ferramentas de avaliação, todo o acesso aos meios de expressão, de representação, os critérios de aceitação do espectador, devem assentar neste movimento de fragmentação desta história do cinema que foi construída neste paradigma, como canon. E, portanto, devem ser absolutamente críticos. A nova cinefilia deve ser absolutamente crítica destes defeitos políticos e estéticos da história do cinema como nós a conhecemos e como nós a lidamos com ela. E eu gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre como é que vem no fundo, esta demolição. Isto é uma demolição de um velho cinema, não é? Ou de uma velha visão do cinema. Em face de um cinema que privilegia, obviamente, a inclusão das minorias, só para pegar neste exemplo, mas obviamente nós percebemos onde é que ele se está a colocar enquanto no discurso, e portanto esta é uma questão. Como é que vocês veem esta demolição desta ideia de cinema, desta ideia de crítica, desta ideia de autorização, o que é um autor, desta ideia de acesso à representação? E diz ele também uma outra coisa, só para terminar em relação ao Guilherme, ele diz que a velha, quer a nova cinefilia, são ideologias. E ele diz, não interessa o quão ardente tu podes ser ou apaixonado pelo mídia do cinema, o mundo é sempre maior e mais importante do que o próprio cinema. Ou seja, ele, no fundo, por outras palavras, está a dizer que mais importante do que valorizar o cinema só é ter consciência de que o cinema vem juntamente com uma responsabilidade social e política. E, portanto, o cinema, em última análise, é um instrumento, é visto por esta nova cinefilia como um instrumento de poder e uma batalha pela representação e pela mundivisão. E eu gostava de vos ouvir sobre esta questão e, sobretudo, porque ela implica uma coisa que era um paradigma absolutamente intocável, que é a ideia da arte livre, da arte sem necessidade de pôr à frente uma ideia de consciência social e política. E, portanto, gostava de saber qual é que é a vossa visão sobre isto. Deixas-me dizer uma coisa, porque eu acho que vou ter que ir ali arrancar a sessão. Tem uma sessão agora às 6h30. Arrancar, exatamente.
Não, só duas coisas. Eu não queria pegar muito, de uma forma muito breve naquela ideia há bocado do José, desse o cinema na cidade. Essa coisa do cinema está muito relacionado com o lugar onde é mostrado. Isto é uma coisa relativamente óbvia. E acho que uma coisa que está a acontecer agora, principalmente com o que nós chamamos de cinema de autor, com toda a largueza que isto possa incluir, está também envolvido numa problemática que é esta ideia do cinema no museu. Temos aqui um programador aqui de um museu, não é? Eu não tenho nenhum problema com programação de cinema em museus. Tenho algum problema nós considerarmos que um horizonte para todo o cinema de autor seja o museu e, ao mesmo tempo, que a grande ambição de determinados realizadores seja estarem no museu. Acho que isso tem um grande problema, mais uma vez, porque combate essa ideia de cinema como arte popular, como arte transversal, capaz de falar com muitos públicos. Nós sabemos perfeitamente que o facto de um filme estar em encerrá-los pode ser, para grande parte dos espectadores, uma barreira, um acesso condicionado nessa escolha. Deixava só uma nota, provavelmente o Ricardo vai ter algumas coisas para dizer sobre isso. Relativamente às cotas, essas rupturas, não tenho muito para dizer, acho-as bastante estúpidas. Tudo que seja fazer rupturas e derrubos de um momento para o outro, de coisas que foram construídas ao longo do tempo, principalmente baseado em cotas e desprovidas de outro tipo de critérios, parece-me profundamente errado. Ainda há dias, na introdução aqui à sessão do Pedro Louco, do Godard, falei-te há bocado, teve cá o Paulo Mendes, que é ao mesmo tempo curador e artista plástico, e diz ele que tem muitas dificuldades hoje em dia a montar uma exposição, porque olham para o catálogo e perguntam quantas são mulheres, se arranja um negro ali para também estar representado, e eu vejo isso como um grande problema. E aparentemente essa tua introdução parece que vai desembocar nisso, não é? E provavelmente ali o José Manuel Moreira também vai ter coisas para dizer sobre isso, se ele quiser partilhar uma coisa que aconteceu com ele, não é? Já não me recordo. É? Já não me recordo qual terá Não, sido. aquela lista das melhores exposições. Sim, uma polémica assim, aquela controvérsia com há um ano, vai fazer um ano, com o facto da lista não estar representada em termos de diversidade. Bom, mas normalmente é um debate no qual eu vou tentando não participar, de facto. E sobre a questão da nova cinefilia e velha, é também um tópico ao qual eu passo de forma muito tangente. Eu tenho muitas dúvidas, a questão é só essa. Se um canon não irá dar a outro, portanto, talvez seja inevitável, uma velha cinefilia torna-se uma nova que se tornará velha também, portanto eu tenho grandes dúvidas. Não é uma crítica que eu faço. Sobre essa questão é engraçado, estava agora a pensar, ainda sobre a experiência que foi ver o cinema na televisão, não é? Eu recordo-me perfeitamente do que foi ver na RTP1 ou na 2, até penso que não, os casos em RTP1, nos anos 80 e 90, filmes como, estamos a falar dos anos 80 e 90, não é? Filmes como o Cruising do Friedkin, o Quarel do Fassbinder, o outro filme do Friedkin, que The Band, não é The Blind, The Boys in the Band. Portanto, isto só para tentar contextualizar um pouco, e eu estava a tentar lembrar até que ponto é que a programação foi ou não foi inclusiva, ou atenta naquele tempo ao que seriam políticas de representatividade. Sobre a questão da cinefilia, não sei muito bem o que é que é de dizer. Provavelmente é um trabalho que terá que ser feito, mas sobre o qual tenho muitas dúvidas e muitas questões. A ideia de que é necessário haver uma espécie de fabricação em termos de compor digamos, um cenário mais justo ou mais equilibrado, e quando isso se torna, aliás,
disseste uma frase que agora sim, tornar o cinema instrumento, não é? Do que quer que seja, para mim é problemático. Ao mesmo tempo, eu não me sinto confortável numa concepção de arte pela arte. Portanto, vejo onde é que eu me coloco. Portanto, ao mesmo tempo tenho grandes dúvidas, tenho algum ceticismo em relação a qualquer instrumentalização do cinema, ainda que admito que isso tenha existido em vários períodos da história, e ainda hoje existe. Sim. Tenho algumas dúvidas sobre a ideia. Eu acho que hoje em dia temos uma noção do espectador como completamente determinado por um behaviorismo, ou seja, de que ele estará sempre manipulado, influenciado, e portanto agora a sensação é de que vamos tentar fazer essa manipulação, desculpa-me a expressão, num sentido justo, não é? E portanto a ideia de se pôr colocar o cinema ao instrumento, quer que seja, para mim é problemática, é algo que eu reajo, ou passei a reagir de alguns tempos para cá com alguma renitência, mas ao mesmo tempo não subscrevo uma canonização absoluta do cinema e não subscrevo uma ideia de cinema pelo cinema, ou seja, a ideia de que o cinema é um cinema, portanto, o cinema é mais que o cinema, não é? Mas ao mesmo tempo, ou seja, o mundo está para lá do cinema, mas ao mesmo tempo colocar o cinema ao instrumento de uma concepção do mundo, para mim, deixa-me levantando questões. E eu ainda não achei formular. No entanto, acho extremamente cativante e interessante ver essa diversidade ou seja, de que o carne se possa desdobrar noutros carnes. Não vejo isso como problemático. Mas faço projeções futuras do que é que será, como é que serão vistos filmes que para mim foram importantes, não é? Como é que eles serão vistos no futuro? Portanto, não faço ideia. Hoje já não consigo, se calhar, olhar para um filme e começar a pensar, bom, aqui temos uma representação da mulher desta maneira, uma representação do homem daquela maneira, mas tento-me libertar desse constrangimento, não é? E há uma frase muito engraçada, há um texto do Henry Schein, um poeta alemão, um judeu, que a dada altura foi vir para Paris, esteve próximo do Karl Marx e professava o marxismo e dizia, bom, para que a sociedade se torne justa, era mais ou menos isto que dizia, vou prescindir dos contos que me acompanharam quando eu era miúdo, quando eu era jovem, a literatura que me acompanhou, se para isso tiver que se fazer uma sociedade mais justa. Portanto, obviamente, estou a fazer aqui um paralelismo talvez forçado, mas, bom, são questões que eu deixo, que têm a ver com as minhas dúvidas sobre isto. Não tenho digamos, uma posição clara a este último. Tiago? Eu também não tenho uma posição clara, mas acho que há um fenómeno que é curioso e que, de certa maneira, impõe uma resposta, ou seja, eu não tenho respostas, mas há quem tome, há quem responda, que tem a ver, por exemplo, com uma espécie de, lá está de novo, a posição do espectador, hoje em dia, é uma posição tendencialmente cada vez mais consciente. Por exemplo, a questão dos boicotes, não é? É um conjunto de espectadores que... A nova cinefilia, ele refere mesmo nesse texto, o Woody Allen e... Pois, era isso que eu queria chegar. O espectador de cinema hoje em dia é um espectador, pode ser um espectador consciente, que ativamente decide não ver um filme por qualquer motivação ideológica, cultural, por aí fora. Eu continuo a achar que isso é uma posição de consumidor de imagens. E eu, se for a um supermercado, prefiro não comprar uma peça de roupa feita por crianças escravas, e é uma decisão consciente. Eu acho que a relação do consumidor de roupa, ou consumidor de carne, ou consumidor de imagens não é exatamente a mesma. Mas se calhar estou errado. E o espectador que boicota, o espectador ativista, que não vê de forma intencional, é um espectador que trata o cinema e trata as imagens de movimento como um bife de vaca. Sim. Ou como
pronto, uma cultura, a couve biológica, não é? Eu não quero ver, não quero consumir estas imagens. E para mim há aqui um problema, não é? Porque é uma relação com o cinema que é uma relação da ordem do espelho, só do espelho, não é? Não, pior, do mero conteúdo comercial. Pronto. E que não olha para o cinema como uma forma de expressão artística, complexa, que pode ser feita por pessoas horríveis e ser extraordinária na mesma, ou vice-versa. Pode ser feita por pessoas maravilhosas e ser horrível. Não é? E retira o espírito crítico sobre a avaliação. Não é? Porque nem sequer dá espaço à relação espectador-filme. Pronto, é só isso que eu tinha para acrescentar. Tens alguma coisa a acrescentar? Sim, já agora. Fico muito curioso em relação a esse texto, que não conheço. Acho que sempre, talvez, bem, enfim, acho que é muito boa ideia discutir o que é um cânon, como é que se constroem os cânones, porque acho que merece a pena discutir e perceber sempre de maneira mais aprofundada possível, ou melhor, podemos sempre aprofundar a maneira como compreendemos que o mundo não é um lugar de representações naturais, mas sim de representações construídas. Os cânones são essas representações construídas. E creio que essa discussão, do meu ponto de vista, tem toda a vantagem em ser o mais inclusiva possível, o mais alargada possível, tanto em relação às obras compreendidas, como em relação aos protagonistas desse diálogo.